aulas de História da Igreja. A História da Bíblia. A Chama Flamejante, Parte 2. Uma distribuição BV Filmes. Vossa Majestade Imperial e sua corte exigem uma resposta simples. Aqui está, clara e sem rodeios. A menos que eu seja convencido do erro pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, permaneço convencido pelas Escrituras às quais recorri e minha consciência cativa da palavra de Deus. Não posso retratar-me e em nada me retratarei, pois agir contra a consciência não nos é seguro, nem possível. Aqui permaneço. Nada mais posso fazer. Que Deus me ajude. Amém. Quando, após este discurso desafiador na Assembleia de Worms em 1521, Martinho Lutero foi declarado um notório herege. Seus inimigos pensaram que este seria o fim do novo e revolucionário movimento da Reforma. Como estavam enganados. Um movimento que começara poucos anos antes, quando as 95 teses ou questões para debate de Lutero foram afixadas na porta da igreja de Wittenberg, se espalharia por todo o mundo conhecido na época. E seus efeitos afetariam as vidas de incontáveis milhões por várias gerações. Lutero deixou a Assembleia de Worms mediante a garantia de salvo-conduto do imperador. No entanto, esta garantia duraria apenas 21 dias. E os amigos de Lutero estavam convencidos de que não chegaria nem mesmo ao final deste prazo. Eles temiam que os inimigos da Reforma o perseguissem e o matassem. Então elaboraram um plano ousado. Num local afastado, próximo à floresta de Turíngia, cavaleiros mascarados cercaram a carruagem de Lutero, o capturaram e o levaram a cavalo ao castelo de Wartburg, nas proximidades. Em Wartburg, durante as semanas seguintes, quando a tonsura do monge desapareceu e a barba cresceu, Martinho Lutero tornou-se Junker York. Agora, seguro do perigo e protegido por seus amigos, seu tempo poderia ser usado para avançar o movimento da reforma que crescia. Havia livros e panfletos a serem redigidos, ataques a serem elaborados contra os oponentes da reforma e uma tradução da Bíblia para o alemão a ser feita. Assim, num momento de grande perigo, a providência oferecia um abrigo ao homem que foi crucial para o sucesso da reforma. E ali nós o deixamos por um momento, enquanto voltamos os olhos para os acontecimentos em outro lugar. Entre todas as colheitas, a da verdade é a mais lenta a amadurecer. Em nenhum outro lugar isto é observado de forma mais clara do que nos eventos que antecederam a reforma na Inglaterra. John Wycliffe, por exemplo, foi a estrela da manhã da Reforma e foi em grande parte através da sua tradução das Escrituras, mas não somente da sua tradução das Escrituras, mas nos artigos que Wycliffe enviava para ensinar as Escrituras, é que começamos a ver o impacto da Reforma. E isso se espalhou por toda a Europa, até John Huss. John Huss influenciou Martinho Lutero, e Martinho Lutero começou a influenciar praticamente toda a Europa, e particularmente quando ele começou a traduzir a Bíblia para a língua do povo alemão. E as pessoas podiam lê-la. Então vemos que, conforme a Bíblia tornou disponível às pessoas em sua própria língua,
causou um tremendo impacto na vida, nas obras e no testemunho da igreja. E isso, por sua vez, e acredito que esse seja um aspecto muito importante, isso, por sua vez, causou impacto na vida da sociedade. Transformou toda a perspectiva da sociedade. E já sabemos que quando as pessoas são transformadas, o mundo é transformado. Pouco mais de um século e meio antes que as teses de Lutero fossem afixadas em Wittenberg, John Wycliffe, um sacerdote inglês, havia começado sua própria batalha contra os abusos do clero na Igreja da Inglaterra, e em particular com os frades mendicantes. Os frades mendicantes eram membros de ordens religiosas que ganhavam a vida mendigando nas comunidades onde viviam. As duas principais ordens que eram consideradas mendicantes eram os franciscanos e os dominicanos, as duas batizadas segundo o nome de seus fundadores. São Francisco de Assis fundou a ordem dos franciscanos e São Domênico fundou a dos dominicanos. E no início, as duas ordens tinham regras simples e severas, segundo as quais todos os membros deveriam viver. E as regras eram impostas por seus fundadores. No entanto, mesmo enquanto os fundadores ainda viviam, as ordens tentaram amenizar as regras e facilitar o estilo de vida. Na época de Wycliffe, o estilo de vida, tanto dos franciscanos quanto dos dominicanos, não seria reconhecido por Francisco ou Domênico. Os dominicanos, por exemplo, estavam envolvidos com a venda de indulgências. E é interessante que, na época de Lutero, Tetzel, o monge que estava vendendo indulgências e que tanto despertou a ira de Lutero, era, na realidade, dominicano. A razão pela qual Wycliffe se opôs às ordens foi por ver a corrupção que ocorria nas duas ordens. Havia muita pregação sendo feita e Wycliffe tomou uma atitude contra isso ao criar, de certa maneira, uma nova forma de ordem dominicana, enviando trechos das Escrituras para o campo, para pregar às pessoas a mensagem simples do Evangelho. E, ao fazer isso, ele se opôs às ordens mendicantes existentes. Wycliffe morreu em 31 de dezembro de 1384. Quase um século e meio se passaria antes que a grande transformação religiosa pela qual ele havia trabalhado e que havia desejado se tornasse realidade. Mas foram a sua visão e o seu testemunho incansável que colocaram em ação o desejo de mudança. Por esta razão, Wycliffe é merecidamente chamado de Estrela da Manhã da Reforma. Embora Wycliffe estivesse morto, seu testemunho havia se espalhado por toda a Inglaterra. Seus discípulos, às vezes chamados de Wycliffitas, porém mais conhecidos como Lollards, percorriam o reino pregando o Evangelho. Como foi com o próprio Salvador, as pessoas recebiam com alegria esses pregadores simples e rudes. Em muitas cidades, soldados com armas em punho se misturavam às multidões, prontos para defender o pregador em caso de violência contra a sua pessoa. Alguns membros da nobreza também não se constrangiam em apoiar os pregadores de Wycliffe e se denominavam discípulos do Evangelho. Onde quer que os pregadores Lollards levassem a mensagem bíblica, seguia-se uma transformação de atitude, maior espiritualidade entre o povo e, em alguns lugares, uma demonstração pública de devoção ao removerem os símbolos da idolatria. Esses sinais prometiam muito. Na realidade, aos olhos dos Wycliffitas, eles prometiam tudo. No período de 10 anos após a morte de Wycliffe, eles fizeram uma petição ao parlamento por uma reforma na religião, acreditando que o país estava pronto para lançar fora o jugo de Roma. O que não conseguiram entender, entretanto, foi que a reforma não acontece por uma lei do parlamento
ou por um decreto real. A reforma deve crescer nos corações das pessoas. Deve ser plantada pelo trabalho paciente dos evangelistas e deve ser regada com frequência com o sangue dos mártires. Este seria o caminho para a reforma na Inglaterra. Nos dias de Henrique IV, que era o rei naquela época, ele emitiu um decreto, que foi, na realidade, a primeira lei da Inglaterra e decretava que aqueles considerados hereges seriam queimados por sua heresia. Mas isso não havia sido colocado em prática até aquele momento, é claro, e um dos primeiros homens a serem martirizados graças a essa lei foi William Sawtry. Ele não era um sacerdote, mas os outros sacerdotes e o clero na época reconheciam que William Sawtry tinha, na realidade, tomado em seu coração a verdade do Evangelho como realmente é e se sentiam ofendidos com isso. Eles o viam como um sucessor dos Lollards. Consequentemente, se opunham fortemente a ele. Eles também o queriam como um teste para essa nova lei. Ele foi julgado e, em seguida, condenado, levado à morte na fogueira como um herege nos termos deles. Obviamente, ele era um homem que cria na Bíblia, que cria na suficiência da obra de Cristo e que se alegrava nisto. Na realidade, durante seu julgamento, ele foi confrontado com questões como a missa e a veneração da imagem da cruz, porque as pessoas beijavam a cruz e se curvavam diante da imagem da cruz. E William Sawtry disse: em vez de eu adorar a cruz onde Jesus Cristo sofreu, eu adorarei o Jesus Cristo que sofreu na cruz. E, obviamente, isto era pertinente ao que acreditava e uma declaração muito clara de onde ele depositava a sua fé. E os sacerdotes se iraram e William Sawtry foi morto na fogueira. A Inglaterra, portanto, teve não apenas a grande honra de dar o primeiro reformador John Wycliffe, mas também teve a honra de dar o primeiro mártir do protestantismo, William Sawtry. Os nomes de muitos desses primeiros sofredores caíram no esquecimento, mas entre os nomes a quem a diligência dos relatos preservou está um homem leigo de Worcester, John Badby. Ele era um homem comum, um alfaiate, um homem que não tinha nenhum cargo específico na igreja. Era um trabalhador comum, mas também era um homem conhecido como fiel à doutrina dos Lollards e, assim como eles, ele era fiel seguidor de Cristo. E, simplesmente por isto, ele atraiu a animosidade da igreja na época. Ele foi julgado diante do arcebispo, por mais estranho que seja. Parece ser uma maneira exagerada de lidar com um homem comum. Mas durante a investigação e interrogatório, um fato marcante foi que John Badby demonstrou ter um excelente conhecimento das verdades bíblicas. Na verdade, quando ele estava sendo interrogado, as autoridades perceberam que as pessoas que o ouviram estavam sendo profundamente afetadas pelo que ele dizia, como se ele estivesse pregando um sermão. E elas prestavam muita atenção a esse excelente sermão. Então, as autoridades da igreja interromperam seu discurso. E ele não pôde continuar. E, é claro, o condenaram e o levaram à morte na fogueira. Ainda viriam muitos outros John Badbys na Inglaterra, antes que a liberdade religiosa se tornasse a regra. Mas a simples fé num relacionamento pessoal com Deus, livre de qualquer aparato de superstição, os sustentaram durante as chamas mais ardentes. Um dos aspectos dos martírios na Inglaterra durante esse período foi que eles afetaram, como já vimos, não apenas os sacerdotes que se convenceram da doutrina do Evangelho,
E não apenas trabalhadores comuns, como John Bubby, o alfaiate, mas também os nobres. E um dos primeiros mártires foi Lord John Cobham, Sir John Oldcastle era o nome dele, que apoiava fortemente os ensinos de Wycliffe e, na realidade, foi responsável pela impressão de vários trabalhos de Wycliffe. E dizem que os pregadores Lollard iam até o seu castelo para obter cópias do trabalho de Wycliffe para ajudá-los em seu ministério. A princípio, Lord Cobham estava a salvo da perseguição oficial graças à sua amizade com o rei. Mas quando o rei morreu e Henrique V assumiu o trono, aquela garantia de segurança foi perdida. E então o novo rei mandou trazer Lord Cobham para lhe falar pessoalmente e perguntar sobre a sua fé. E durante o questionamento ficou claro que Lord Cobham acreditava firmemente na autoridade das Escrituras. Ele foi interrogado pelo rei e pelas autoridades da igreja. Ele foi alertado a respeito de sua crença, mas ele disse que continuaria firme naquelas convicções, afirmando que a autoridade pertencia somente a Cristo através da sua palavra, e não à igreja em primeiro lugar. Bom, esta foi uma declaração muito contundente e corajosa, e logo depois Lord Cobham, de fato, foi preso pelo que acreditava. Ele conseguiu fugir e foi para outra parte do país, mas em seguida foi recapturado. E é claro que o fato dele ter fugido e ter sido recapturado irritou ainda mais as autoridades. E eles o condenaram a uma morte lenta e dolorosa na fogueira. Não foram benevolentes com ele, não lhe concederam o benefício de uma morte bem rápida. Ele teve uma morte lenta e excruciante. E ele era um nobre, era um homem conhecido, era um homem bondoso e generoso que também tornou-se um mártir pela verdade. Mesmo antes da execução de Lord Cobham, o lollardismo havia sido mais ou menos proibido. Era visto como revolucionário, uma ameaça para o rei e um risco para o Estado. De fato, um ato do parlamento aprovado em 1414 considerava a mesma coisa, ser um Lollard ou um traidor. Reuniões e conluios dos Lollards foram invadidos e tantos seguidores foram presos que os presídios de Londres ficaram cheios. Mas nenhuma dessas perseguições poderia abalar o seu amor pela verdade e o seu desejo por liberdade de culto. Mas esses primeiros fiéis viram apenas o início de muitas dessas coisas. Estava apenas amanhecendo. O dia claro ainda estava distante. Aquelas luzes brilhantes que Deus havia ordenado que iluminassem os céus da sua igreja no século seguinte ainda não haviam surgido. A névoa e as sombras da noite, que ainda não haviam desaparecido por completo, ainda se faziam presentes em muitos lugares nos campos da revelação. Mas uma pequena porção, a seu ver, estava banhada de luz. Ficava bem no centro, onde antes estivera uma cruz. O supremo sacrifício for erguido. Era o único objeto da sua fé. Rocha eterna, esperança para os pecadores. Nela, eles se firmavam. E o que quer que ameaçasse abalar a sua fé era instantaneamente rejeitado. Eles conheciam a voz do pastor e não seguiriam o estranho. A maré da verdade subiria e desceria por quase 3 séculos, antes que a liberdade civil e religiosa fosse posse legítima de todo homem e mulher da Inglaterra. Foi uma dura batalha. Os campos que temos hoje custaram alto preço. Pago com sacrifício humano, privação e sangue.
Nós vimos 3 exemplos de mártires em especial que sabemos que viveram nos reinados de Henrique IV e Henrique V, mas temos que lembrar que os martírios aconteceram periodicamente durante um espaço de quase 200 anos e muitas centenas de homens e mulheres na Inglaterra foram mortos por causa da sua fé em Cristo e sua devoção à sua palavra. Quando chegamos ao reinado de Mary Tudor, por exemplo, vemos que por um breve período, somente 3 anos e meio, e por volta disto, quase 300 pessoas foram condenadas à morte na fogueira ou em outro tipo de martírio. Vemos que não incluíam apenas os líderes da igreja, não apenas homens da nobreza, nem apenas cidadãos comuns, mas até mulheres da nobreza. Acho que um dos últimos martírios durante o reinado de Henrique VIII, por exemplo, é uma senhora que se chamava Anne Askew, uma mulher da nobreza. Era uma mulher jovem de 25 anos, que havia compreendido de forma maravilhosa a verdade da palavra de Deus, que foi interrogada e colocada sob pressão extrema, confrontada com os principais mestres da igreja na época, e ela basicamente os reduziu ao silêncio graças à sua maravilhosa compreensão das Escrituras. Mas no final, Anne Askew era uma jovem e acabou sendo levada ao martírio em Smithfield, que era o cenário de muitos martírios naquele período. Na verdade, durante todo aquele período de 150 anos, era o local onde aconteciam muitos martírios. A Inglaterra tem sido muito abençoada por Deus. E Londres, em especial, tem muitos lugares de interesse relacionados à história da fé cristã. Principalmente no tempo da Reforma, e agora estamos numa área de Londres, próxima a Smithfield, onde aconteceram muitos martírios durante o reinado da terrível Rainha Mary Tudor. O primeiro mártir a ser queimado foi em 4 de fevereiro de 1555, John Rogers. Ele era um ministro da Igreja do Santo Sepulcro, que fica na esquina da Holborn com a rua Giltsburg, em frente ao Tribunal Central. E naquele lugar ele fez um grande trabalho para Deus. E na realidade ele estava envolvido no trabalho de tradução da Bíblia, então ele não era qualquer um. Pode não ser tão conhecido quanto Tyndale, mas era um grande homem, sem dúvida nenhuma. E a rainha achou que ele seria a melhor opção para começar os martírios, então ele foi queimado aqui em Smithfield, naquele dia de fevereiro de 1555. E é claro que muitos outros o seguiram. Londres teve muitos mártires e todos foram trazidos aqui a Smithfield. No memorial de Smithfield, que fica localizado ao lado do Hospital São Bartolomeu, há 3 nomes mencionados. Na realidade, todos eles são John. Mas o segundo deles é especialmente interessante porque, embora ele tenha nascido em Manchester, no norte do país, ele foi para Cambridge e estudou no Pembroke College, em Cambridge, e costumava pregar no condado de Essex. Bradford foi preso com Cranmer, Latimer e Ridley na torre, e Latimer se referia a Bradford em suas pregações e texto como um homem santo, John Bradford. Não há dúvida de que era um homem muito consagrado, mas todos eles eram. Tantos foram mortos aqui em Smithfield, bem aqui em Londres. Nós agradecemos a Deus pela vida deles. Eles plantaram a semente e ela deu frutos para a glória de Deus. O único elemento que trouxe à reforma na Inglaterra, o ímpeto para mudar a nação, foi a ampla circulação da Bíblia na língua do povo. E foi assim em todos os países onde a reforma se consolidou. A própria Bíblia nos diz que ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e julga os pensamentos e intenções do coração. E em nenhum lugar isto é ilustrado de maneira mais convincente do que nas vidas de 3 jovens, cada um desempenhando um papel significativo no progresso da reforma na Inglaterra. Uma das coisas mais importantes que aconteceram antes da reforma na Inglaterra foi o surgimento do texto grego do Novo Testamento,
preparado por Erasmo. Esse texto foi produzido por volta de 1516 e as cópias estavam disponíveis na Inglaterra. 3 dos homens que foram muito tocados pela leitura deste Novo Testamento em grego foram Thomas Bilney, John Frith e William Tyndale, alunos de Oxford e Cambridge, e eram muito jovens. A história de Thomas Bilney é especialmente interessante porque nos mostra como eram aqueles dias, quando as escrituras eram proibidas pelas autoridades da igreja, que mesmo para um homem que estava muito aflito com a sua condição espiritual, a ideia de pegar a Bíblia e lê-la no grego original era muito, muito difícil de encarar. Thomas Bilney tinha um grande peso no coração a respeito de sua condição espiritual. Ele ouviu sobre o Novo Testamento grego e achou que deveria lê-lo. Ele foi decidido a lê-lo, mas não conseguiu tocar nele. Então ele foi outra vez, e mais uma vez não conseguiu tocá-lo. E mais tarde ele foi outra vez porque sua preocupação era tão grande, e ele pegou o Novo Testamento e começou a ler e leu a carta de Paulo a Timóteo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aquele texto tocou Bilney profundamente, e ele se converteu, se tornou um novo homem. Nós já falamos de John Wycliffe e de seu desejo de colocar a palavra de Deus nas mãos de seus conterrâneos. Sua tradução teve algum sucesso e despertou seu ideal nos corações de outros. Mas foi prejudicada por sua dependência do latim em sua raiz e, mais ainda, considerando que a prensa ainda seria inventada, ela nunca teve larga distribuição. Isto não seria possível por mais de 1 século e meio. E quando a publicação da Bíblia em inglês de fato aconteceu, foi o ápice de anos de estudo, preparo, dedicação, sacrifício, dificuldades, perseguição e sigilo. E para muitos dos envolvidos, o martírio. O principal arquiteto deste imenso projeto foi o jovem acadêmico de Gloucester, William Tyndale. Houve um programa recentemente em que tentaram identificar o homem mais influente do milênio. E um homem chamado Shakespeare foi escolhido, e todos o conhecem. Mas eu acho que deveriam ter escolhido William Tyndale. William Tyndale se sobressaiu em tantas áreas de sua vida. Ele fez tudo o que fez pagando alto preço e em grande perigo. Foram poucos os momentos de sua vida em que ele esteve fora de perigo, mas ele realizou muito. Tyndale foi o principal acadêmico. Ele foi o homem que se tornou responsável por traduzir as escrituras para o inglês e para garantir que a Bíblia em inglês chegasse ao povo de seu país. Tyndale cresceu em Gloucester. Seus pais e antepassados pertenciam à classe média e estavam envolvidos provavelmente no comércio de madeira. Portanto, ele não tem uma origem insignificante. Era uma família bastante importante. Ele foi estudar em Oxford e mais tarde foi para Cambridge, onde sabemos que teve contato com o Novo Testamento em grego. Ele se converteu e retornou a Gloucester. Ele começou a trabalhar como tutor dos filhos de um nobre chamado Sir John Walsh e viveu com eles em Sober Hall. A família Walsh era muito hospitaleira. Também eram hospitaleiros com o clero local. Então, periodicamente, eles recebiam vários sacerdotes e lhes serviam uma boa refeição
e desfrutavam da companhia deles ao redor da mesa. E quando essas refeições eram servidas e os sacerdotes estavam ali à mesa, ele também era convidado a sentar-se, pois era o tutor oficial da família. Eles tinham discussões, tinham debates, e ele conseguia refutar todas as ideias que os sacerdotes apresentavam. E um dos autores da biografia de William Tyndale afirma que os sacerdotes guardavam um rancor secreto contra o mestre Tyndale. Não gostavam dele. Este é o início da oposição a Tyndale. Entretanto, logo Tyndale percebeu que o que a Inglaterra precisava era ter a Bíblia na língua inglesa, disponível ao povo. Ele conversou com alguns sacerdotes locais e, quando discutiam sobre a Bíblia ou sobre a igreja, esse sacerdote em especial disse: seria melhor ficar sem as leis de Cristo do que ficar sem as leis da igreja. Estas palavras alarmaram Tyndale profundamente. E ele percebeu que não haveria resposta na igreja. O importante era ter a Bíblia na língua inglesa para o povo. E conforme crescia este sonho, ele se tornava um fardo para ele, e ele decidiu que faria esse grande trabalho de tradução. Tyndale argumentava. Os profetas do Antigo Testamento falavam na língua dos homens aos quais se dirigiam. Os cânticos do templo eram cantados na língua da nação hebraica. E as epístolas de São Paulo foram escritas na língua daqueles que as recebiam. Porque o povo da Inglaterra não teria os textos de Deus em sua língua materna. Se Deus poupar minha vida, antes que se passem muitos anos, eu farei com que o jovem que conduz o arado saiba mais sobre a palavra de Deus do que os sacerdotes. Ele deu ao jovem no arado a Bíblia, numa língua que ele podia entender. Até então, somente o sacerdote sabia latim e, portanto, podia ler a Bíblia para o povo. Mas as pessoas comuns, os jovens no arado, os homens e mulheres daquela época, não sabiam ler ou a Bíblia não estava disponível em sua própria língua. E Tyndale prometeu que tornaria a Bíblia acessível a eles, para que eles pudessem ler e não teriam que sair para ouvir o sacerdote. E assim não teriam que ter os textos ditados, mas poderiam ler a Bíblia eles mesmos. Ele era extremamente capacitado para isso, tinha uma fantástica habilidade linguística. Conta-se que no final da sua vida, ele era capaz de traduzir fluentemente em 7 línguas além do inglês. E naquela época, o hebraico ainda não era ensinado. No contexto universitário, ele aprendeu muitas destas línguas sozinho. Era um excelente linguista. Podemos dizer que era extremamente capacitado segundo a providência de Deus para esse grande trabalho para que foi chamado. Então ele decidiu que a Bíblia deveria ser traduzida para o inglês. Mas para fazer isto era necessário ter a aprovação de um bispo, porque havia a lei que proibia a tradução da Bíblia para o inglês. A única maneira de fazer isto oficialmente era através da aprovação de um bispo. Ele decidiu que pediria a aprovação ao bispo Tuthbel Tunstall, o bispo de Londres. Tunstall era um acadêmico, era um homem de modos gentis e também havia contribuído com Erasmo na tradução de seu texto. Portanto, havia grandes possibilidades com o bispo Tunstall. Entre todos os bispos, ele seria o mais indicado. Tyndale foi com grande esperança de que Tunstall concordaria em apoiá-lo na tradução do Novo Testamento grego para o inglês. Mas ele ficou profundamente desapontado. Quando encontrou Tunstall, ele foi logo, a princípio, desencorajado de continuar. E mais tarde, Tunstall lhe mostrou que recusava terminantemente seu pedido. Ele disse: não há lugar em minha casa para este trabalho. Assim, Tyndale percebeu que a possibilidade de conseguir a aprovação para começar o trabalho de tradução não existia. Tyndale não teve outra opção a não ser seguir com o coração pesado
o conselho de seus amigos de fugir de Londres. Compreendi finalmente, ele disse. Não apenas que não há lugar no Palácio do Bispo para traduzir o Novo Testamento, mas também não há lugar para realizar este trabalho em toda a Inglaterra. Então ele decidiu que iria para o continente e que então lá ele faria o trabalho de tradução e enviaria as cópias de volta para a Inglaterra. Ele recebeu o apoio de Sir Humphrey Monmouth, que o encorajou a ir e que também lhe deu 10 libras, creio que foi isso, o que deveria ser uma grande quantia naquela época, e que permitiu que ele viajasse para o continente. Enquanto Tyndale atravessa o mar, vamos voltar nossa atenção por alguns instantes ao que está acontecendo na Inglaterra que ele deixou para trás. Os escritos de Martinho Lutero eram contrabandeados para o país e estavam disponíveis a muitos. A eloquência de suas palavras, devidamente sustentada pelo heroísmo de seus feitos, despertou a atenção do povo inglês. Sua nobre defesa na Assembleia de Worms agitou corações corajosos e decidiram acompanhar a carreira do monge alemão com interesse. Outra pessoa também estava observando e entrou na arena com ousadia para enfrentar o intruso do continente. E este não era ninguém além da figura nobre do rei da Inglaterra, Henrique VIII. Há uma lembrança de Henrique VIII em cada moeda do Reino Britânico até os dias de hoje. Procure o nome da Rainha Elizabeth II e você verá as letras DG, Reg, FD e a data. As palavras em latim significam pela graça de Deus, rainha, e FD significam Fidei Defensor, defensor da fé. Um título que foi dado a Henrique VIII pelo Papa, porque Henrique se opôs aos textos de Martinho Lutero e escreveu um tratado em defesa dos 7 sacramentos. O Papa ficou tão impressionado com isso que descreveu Henrique oficialmente como um defensor da fé. E Henrique manteve o título e ele foi legado para seus herdeiros e sucessores até o dia de hoje. Henrique, é claro, logo se desligou do Papa, como fazia com todos que discordassem dele ou que não aceitassem seus vários casamentos e divórcios. Ele também não era amigo daqueles que desejavam ver a Bíblia livremente disponível para o povo. Na realidade, durante o seu reinado, conspirando com o cardeal Wolsey, muitos foram perseguidos e queimados, porque se opuseram aos ensinamentos da Igreja-mãe. Entre eles estava John Frith, colaborador de Tyndale na tradução da Bíblia. Ao chegar em Hamburgo, Tyndale pegou os preciosos manuscritos iniciados na Inglaterra e se dedicou ao trabalho de tradução com vigor renovado. A ele se juntou William Roy, um ex-frade franciscano. E quando os evangelhos de Mateus e Marcos foram terminados, eles os imprimiram e então os contrabandearam para a Inglaterra, para o benfeitor de Tyndale, Monmouth. Graças ao encontro com o Sr. Humphrey Monmouth e ao fato do próprio Tyndale estar associado ao comércio de lã na importação e exportação, ele tinha contatos ali e conseguiu enviar as cópias completas do Novo Testamento de volta para a Inglaterra, escondidas em fardos de lã. Mas quando essas cópias das Escrituras voltaram para Londres e começaram a ser distribuídas no interior, as autoridades não demoraram a descobrir o que estava acontecendo e começaram a se opor à distribuição das Escrituras, é claro. Tunstall estava à frente desta oposição
E tentou fazer isto de várias maneiras. Primeiro, ele tentou demonstrar que a tradução de Tyndale era muito inadequada, mas o que realmente estava fazendo era ressaltar pontos em que a tradução não o agradava. Por exemplo, Tyndale usava a palavra congregação ao invés de igreja, e Tunstall achava que, de alguma forma, isto denegria a autoridade da igreja. Tyndale usava a palavra arrependimento em vez de penitência, e isto também atacava uma das falsas doutrinas que havia se tornado predominante na igreja. Ele também tentou mostrar de várias maneiras que a tradução de Tyndale não era fiel e também não era boa. Ele também fez algo muito mais dramático. Começou a reunir todas as cópias de Bíblia que encontrava e as queimava. Quando essa notícia chegou a Tyndale, ele ficou absolutamente chocado e não conseguia acreditar. Ele podia entender que um homem discordasse de sua tradução, mas não podia conceber que um homem como Tunstall, que havia colaborado com Erasmo na tradução do Novo Testamento grego, queimando de fato cópias da Bíblia, ficou em choque. Mas a sede pela palavra de Deus crescia, e Tyndale estava determinado a saciá-la. Qualquer que fosse o preço para si mesmo e para seus amigos. Para nós é difícil entender, mas é um fato da história que o trabalho de tradução encontrou obstáculos e oposição a cada passo. Tyndale estava em constante fuga daqueles que odiavam o que ele havia decidido fazer e que estavam determinados a reprimi-lo. Por exemplo, a certo ponto ele perdeu a maioria dos seus manuscritos. Teve que recomeçar. Foi um trabalho muito difícil e meticuloso. Lembre-se que ele era um homem sob a ameaça das autoridades de seu país e das autoridades no continente. Sir Thomas More, que era o chanceler na época, ficou muito frustrado porque nunca conseguiu deter os planos de Tyndale onde ele estivesse. Ele se referia a Tyndale como herege da Inglaterra, que não está em nenhum lugar, mas está em todos os lugares. Estava em todos os lugares porque seu trabalho estava prosseguindo, e em nenhum lugar porque não podia encontrá-lo. Portanto, Tyndale estava constantemente sob ameaça. No final de 1525, o gigantesco trabalho foi concluído. 15.000 cópias do Novo Testamento de Tyndale foram contrabandeadas para a Inglaterra, onde foram recebidas com entusiasmo. O que estão familiarizados com a versão autorizada estão, na realidade, lendo muitas frases que o próprio Tyndale cunhou. Trono de misericórdia, nele vivemos, nos movemos e existimos. Maravilhas do amor de Deus, as ternas misericórdias de Deus. Todas essas frases são frases que Tyndale cunhou ao traduzir as Escrituras. E elas ainda são tão reais e tão poderosas e tão queridas a todos nós até hoje. Muitas das excelentes frases da versão autorizada vieram de Tyndale. E as palavras que ele usou, a linguagem que usou, nós também sabemos das pessoas que vivem em Gloucester, que ele usou muitos dos coloquialismos daquele lugar. E sabemos que hoje podemos discerni-los e detectá-los na versão autorizada, hoje, que era a maneira como eles falavam na época. Ele queria que as pessoas tivessem uma Bíblia que pudessem entender, então usou os mesmos coloquialismos. Mas, ao mesmo tempo, Tyndale tem o crédito de ter sido o mais fiel tradutor do Novo Testamento que já existiu, porque é uma tradução literal das línguas originais e, na realidade, não há melhor tradução do que a dele para aquelas palavras. Ele acertou no significado e na poesia, e o grande valor de Tyndale e da versão King James é que sua poesia é memorável, é linguagem que fica impressa em nossas mentes e nós vamos nos lembrar dela. Bíblia Sagrada. Finalmente, as pessoas comuns podiam ler por si mesmas, como o excelente tradutor mesmo colocou. As palavras de vida eterna, através das quais, se nos arrependermos e crermos, seremos nascidos de novo.
criados outra vez. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que sou ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. O amor é paciente, o amor é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Mais tarde, Tyndale foi para Antuérpia e viveu ali em razoável segurança porque havia uma residência inglesa que lhe deu apoio, cujo proprietário, um rico comerciante inglês, ficou muito feliz em oferecer apoio e encorajamento a Tyndale. Infelizmente, Tyndale foi descoberto por um homem, um outro comerciante que na realidade era seu amigo, mas que acabou entregando Tyndale às autoridades e fazendo com que ele fosse preso no castelo de Vilvoorden, em Antuérpia. Ele ficou preso em condições extremamente ruins, um local úmido, frio e inóspito. Uma das últimas coisas que ele escreveu naquela prisão foi uma carta muito simples, perguntando se poderia ter uma cabana mais quente, porque suas condições e sua saúde em geral estavam se deteriorando. A igreja, na realidade, veio a ele e o tirou da cela e o excomungou em público. Houve uma cerimônia de excomunhão. Pegaram uma faca e dizem que usaram vidro também. Usaram dois instrumentos para raspar as suas mãos, tirando dele, como alegaram, o poder do óleo da unção que o consagrava como bispo de Roma. Ele foi mantido nesta prisão em condições inóspitas e mais tarde levado para ser queimado na fogueira. Este é o desenho no livro dos Mártires de John Foxe, do martírio de William Tyndale. Primeiro o estrangularam e depois queimaram. Isso era comum. Somente os mártires anabatistas eram queimados sem o estrangulamento. Então colocaram uma corda em seu pescoço e a ponta da corda passava pelo mastro atrás dele. Havia uma corrente em sua cintura. E o executor vinha por trás dele e, com toda a sua força, puxava a corda e o estrangulava repentinamente. Então acenderam o fogo e queimaram o corpo de William Tyndale, fazendo dele um mártir pela causa. Quando Eliseu disse, abra os olhos do jovem, no livro de Reis, eu imagino às vezes se Tyndale estaria traduzindo isto quando foi martirizado, porque a última frase que Tyndale disse, enquanto amarravam o laço em seu pescoço, quando iam de fato queimá-lo na fogueira, ele gritou, Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E esta, para mim, é uma das declarações mais significativas já feitas por qualquer pessoa nos últimos 2000 anos. Abra os olhos do rei da Inglaterra. E lá estava ele, sendo levado à morte pelo seu trabalho, que era traduzir a Bíblia em inglês ao povo da Inglaterra.
E ele morria por isto, mas seu coração e pensamentos estavam em seu país. E ele ora pelo rei, que na realidade o persegue. Ele ora pelo rei para que seus olhos sejam abertos e ele veja a verdade. E o fato marcante é que no espaço de 1 ano após a oração de Tyndale, a Grande Bíblia, como é conhecida, a Bíblia em inglês, terminada pelo amigo de Tyndale, Miles Coverdale, foi aprovada para ser lida nas igrejas do país. Isso é impressionante. William Tyndale estava morto. Na misteriosa providência divina, não lhe foi permitido viver para ver a transformação que seu trabalho provocou nas vidas de seu povo. Mas depois de Tyndale, a Inglaterra nunca mais foi a mesma. Ele acendeu uma tocha, cujos raios brilhantes iluminaram todo o país. Nós vimos que a Inglaterra, no que se refere à reforma, partiu principalmente do ponto de vista político. A Escócia, ao contrário, partiu principalmente do ponto de vista religioso. A ideia dominante na Inglaterra era a emancipação do trono da supremacia papal. Na Escócia, foi a emancipação da consciência do sistema de fé que o Papa representava. O resultado mais marcante da reforma na Inglaterra foi o Estado livre. Na Escócia, foi uma igreja livre. Durante muitos anos, a Escócia havia se preparado para o papel que desempenharia no grande movimento do século XVI. É bom lembrar que muitos achavam improvável que acontecesse. Separados do resto da Europa pela cultura e também pela distância, não era uma das regiões mais hospitaleiras. Sua costa rochosa era constantemente atacada por um mar turbulento. Suas grandes montanhas estavam sempre encharcadas pela chuva e envoltas em brumas. Suas planícies abandonadas aos pântanos. A terra nunca havia sido conquistada pelo arado ou ferida pela foice. Era a habitação de tribos selvagens com ritos assustadores e deuses pagãos. Mesmo os romanos, que pelo poder da espada deram aos habitantes da Escócia seu primeiro contato com a civilização, conseguiram poucos convertidos ali. No rastro do poder romano vieram os missionários da Cruz e depois Columba, atravessando os oceanos a partir da ilha para acender uma luz evangélica nas rochas de lona. Mas foi o século IX que deu o primeiro passo para preparar a Escócia para a glória que aguardava 7 séculos depois. Em 838 d.C., os Picts e os Scots, que até agora haviam sido nada além de 2 clãs em constante conflito, foram unidos sob uma só coroa. A união fez deles um povo e os forjou em uma nação. E foi isso que possibilitou o fundamento para a futura reforma nacional da Escócia. A luta pela independência política da Escócia no século XIV foi um preâmbulo necessário para a sua luta por uma reforma religiosa no século XVI. Para contribuir com este grande conflito, que incluíram questões muito mais importantes do que aquelas sonhadas pelos guerreiros que lutaram e derramaram seu sangue, levantaram-se de tempos em tempos homens extremamente valentes.
A memória imortal de Sir William Wallace. A partir de uma perspectiva política, o grande patriotismo de William Wallace e o braço forte de Robert de Bruce mantiveram a porta aberta para Knox. Em Bannockburn, Eduardo da Inglaterra entendeu, quando viu seus valentes cavaleiros e arqueiros ferozes caírem diante das grandes espadas e machados de batalha dos escoceses, que, embora ele inundasse toda a Escócia com o sangue de ambos os reinos, ele nunca teria êxito em privar este pequeno país de sua nacionalidade e soberania. Como resultado da vitória de Robert de Bruce em Bannockburn, o Papa foi reconhecido como o senhor espiritual da nação. Embora isso fosse, de certa forma, um artifício político usado por Bruce para proteger seu reino dos ataques militares de sua vizinha ao sul, a Inglaterra, acabou fazendo com que a Escócia, embora independente politicamente, abrisse suas portas à influência espiritual de Roma. Isto, obviamente, em nada alterou o caráter espiritual do povo escocês. Com o tempo, a Igreja demonstrou uma atitude mercenária às necessidades seculares do povo e um desinteresse por suas necessidades espirituais. Assim, quando John Knox finalmente entrou em cena, o país e o seu povo estavam prontos para o toque da sua trombeta. É com John Knox que nós temos uma grande dívida. Foi John Knox quem trouxe uma nova dignidade, não apenas à nação escocesa, mas também ao povo da Escócia. E ele fez isso porque estava convencido de que todo o quadro da reforma, de fato, dependia de uma compreensão da palavra de Deus e do significado da mensagem do Evangelho. Mas precisamos voltar no tempo outra vez, apenas alguns anos, para entender o cenário da chegada de Knox. O homem que, humanamente falando, mudaria o rosto e a sorte da Escócia como nenhum outro. Um dos aspectos fascinantes da história da Reforma é ver as pessoas que Deus levantou para serem reformadores. Há 3 homens em particular que desempenharam um papel importante na história da Reforma. Patrick Hamilton, que foi um jovem mártir morrendo aos 20 e poucos anos em St. Andrews. Sua fé era tão marcante que as pessoas diziam que o odor de Patrick Hamilton infectou todos por onde passou, se referindo à fumaça do seu martírio, do fogo que o queimou. E depois temos George Wishart, que veio pouco depois de Patrick Hamilton. E George Wishart era professor. E George Wishart foi quem influenciou o terceiro homem do trio. E este foi John Knox, porque foi através da amizade, da pregação e dos ensinos de George Wishart que John Knox veio a compreender a fé reformada. Patrick Hamilton, um dos 3 homens mencionados, havia abraçado a causa da reforma quando estudava no continente e desejava trazer a mensagem aos seus conterrâneos. Mas havia perigos e ele estava ciente. Poucos anos antes, em 1513, James IV e a flor da nobreza da Escócia haviam caído no campo de batalha de Flodden. James V era apenas uma criança, e sua mãe, Margaret Tudor, foi indicada nominalmente como regente. Mas o clero, liderado por James Beaton, o arcebispo de St. Andrews, havia assumido o controle do governo. A nova doutrina não seria popular enquanto eles estivessem no controle. Mas Patrick Hamilton era destemido. Com a espada de Beaton sobre sua cabeça, ele começou a pregar as doutrinas da reforma. Não é o chamado de São Francisco ou a túnica de São Domênico que nos salva, ele declarou. É a justiça de Cristo. Não é a cabeça calva que torna um homem santo, é o coração renovado.
O que Deus exige de ti, ó homem? Que enumeres contas do terço todos os dias? Que repitas tantos Pai Nossos? Que andes tantas milhas em peregrinação? Isto é o que o Papa exige. Mas o que Deus exige de ti é que hajas com justiça, ame com misericórdia e ande em santidade. Patrick Hamilton era relacionado à linhagem real na Escócia. Ele era um cristão comprometido, muito dedicado à reforma liderada na Europa por Martinho Lutero. Mas Patrick Hamilton sofreu por sua fé. E em 1528 ele foi condenado à morte em St. Andrews. Uma testemunha da morte de Patrick Hamilton deu uma descrição em detalhes dos horrores do evento. O jovem foi amarrado ao mastro. Os feixes foram empilhados à sua volta e um saco de pólvora foi colocado entre eles para que acendessem mais rapidamente. Em nome de Jesus, disse o mártir, eu entrego meu corpo ao fogo e a minha alma às mãos do Pai. Uma tocha foi trazida. A pólvora explodiu, lançando pedaços de madeira no rosto de Hamilton, mas a madeira não se acendeu. Trouxeram mais pólvora e mais um pouco, mas a madeira se recusava a arder. Hamilton, dirigindo-se ao executor, disse suavemente: "Você não tem madeira seca?" Enviaram mensageiros até um castelo próximo em busca de lenha seca, e antes que voltassem, um dos acusadores de Hamilton, prior Alexander Campbell, permaneceu ali gritando: "Herege! Converta-se! Clame a Nossa Senhora!" Hamilton o repreendeu, e as chamas começaram a envolver seu corpo. As últimas palavras que ele disse foram: "Quanto tempo, Senhor, as trevas dominarão este reino? Quanto tempo sofreremos a tirania dos homens? Senhor Jesus, receba meu espírito." Sua morte trouxe um grande avivamento no interesse pelas coisas espirituais. E os inimigos da verdade e da justiça declararam que Patrick Hamilton deveria ter morrido em outro lugar, porque seu odor havia afetado todas as pessoas que o sentiram. Significa que depois da morte de Hamilton, havia aqueles que estavam totalmente comprometidos aos princípios da reforma. A morte de Patrick Hamilton foi seguida por muitos outros martírios. E o sangue que derramaram trouxe muitos frutos. Para cada mártir que morria, um pequeno grupo de discípulos surgia em seu lugar. A execução ilustre seguinte foi a de George Wishart, aproximadamente 17 anos depois de Hamilton. Entre as mortes de Hamilton e Wishart, James V havia morrido desiludido, depois que o exército escocês sofreu uma derrota terrível na Batalha de Solway. Sua filha e sucessora, a princesa Mary, tinha apenas 8 dias de vida quando James morreu. Portanto, um regente foi indicado. Lord Hamilton, conde de Arran, aparentemente apoiava a reforma, mas na realidade demonstrou ser fraco e sem compromisso. Entretanto, durante a sua regência, pelo menos uma boa lei foi aprovada. O ato que tornou legal a todos os súditos do reino a leitura da Bíblia numa língua que compreendessem. É muito significativo, no contexto da Escócia, que, por volta de 1520, as autoridades tentassem enfraquecer esse princípio. Elas tentaram privar o povo da oportunidade de ler as Escrituras. Emitiram um decreto para que nenhum escrito ou obra de Martinho Lutero ou de qualquer outra pessoa envolvida na tradução das Escrituras fossem aceitos na Escócia.
Em toda a costa leste da Escócia havia navios vindos do continente. E em sacas de alimentos ou em fardos de tecido, esses textos eram escondidos. E o decreto que foi aprovado dizia que se fossem pegos importando essas coisas não oficialmente, os bens seriam confiscados e os navios também seriam apreendidos. Em outras palavras, eles seriam destituídos do seu sustento. Mas quando a reforma começou a criar raízes, vemos que uma das primeiras coisas que foram alcançadas foi que a Bíblia deveria estar disponível ao povo em sua própria língua. Conforme continuava a luta pela mudança, num ambiente de determinação obstinada, astúcia política e martírios insensíveis, houve incidentes que tiveram um colorido, com uma dose de humor e certo toque celta. David Straighten era um homem de Forfarshire que não tinha qualquer interesse em religião ou no futuro da reforma, mas acabou entrando em conflito com o prior de St. Andrews sobre deveres ou impostos eclesiásticos. A propriedade de Straighten ficava próxima ao mar e o que ele mais apreciava era ir para o oceano e retornar com o barco cheio dos ricos frutos do mar. O prior exigiu seu dízimo, a 10ª parte do que Straighten havia pescado, mas Straighten lançou 10% dos peixes de volta ao mar. E bruscamente disse ao prior que recolhesse seu dízimo, de onde ele havia achado os peixes. Infelizmente, o humor transformou-se em horror, quando por este comportamento audacioso, Straighten foi condenado por heresia. E então veio o mais famoso dos escoceses, ou seja, John Knox. John Knox nasceu, na verdade, em 1505, mas a partir de 1550, ele assumiu uma posição contra a Rainha Mary, que, naquela época, perseguia os fiéis na Inglaterra. Ele havia ido à Europa, onde teve contato com o famoso João Calvino. Knox voltou à Escócia, convencido de que os princípios da reforma estavam certos. E, comprometido com esses princípios bíblicos, ele começou o movimento que ficou conhecido como a Reforma na Escócia. Se houve um homem com todas as qualidades necessárias para travar uma guerra contra os inimigos da verdade e para persuadir as massas quanto ao valor de uma causa, esse homem foi John Knox. Pregador poderoso, um professor capaz e um organizador nato. Assim que se convenceu dos méritos da causa da reforma, ele a promoveu com todas as suas forças e a defendeu contra todos os opositores. John Knox foi chamado por Deus para ser o líder da igreja na Escócia. Ele não entrou em cena imediatamente. George Wishart foi morto em 1546, mas John Knox não apareceu de fato em cena na Escócia até 1559. John Knox nasceu no ano de 1505, em East Lothian, numa cidade chamada Haddington. E ali ele foi à escola, onde se destacou no início de sua educação, logo dominando o latim. Em seguida, seu pai o enviou à Universidade de Glasgow. E ali, mais uma vez, ele se destacou com sua mente brilhante. E, enquanto ele estava na universidade, ele entrou em contato com os escritores antigos, Jerome e Agostinho. E, com sua mente despertada por aquele tipo de ensinamento, ele mesmo procurou saber sobre esses escritores e, ao estudá-los, ele descobriu que eles baseavam todos os seus princípios na palavra de Deus. Isto levou Knox às Escrituras
E, através do seu estudo das Escrituras, ele veio a abraçar a fé reformada e evangélica. Glasgow tornou-se um lugar perigoso para um protestante naquele momento da história. Então ele voltou a East Lothian, onde se tornou um professor particular, ou tutor. Nesta ocupação, ele conheceu George Wishart, que havia voltado à Escócia em 1544. E, graças ao ensino particular de Wishart e seus sermões em público, a fé de Knox se fortaleceu e ele mesmo tornou-se capaz de propagar a verdade. Mas antes que isto acontecesse, o povo deveria estar preparado. E antes que John Knox pudesse, de fato, liderar o povo à reforma, ele primeiro teria que servir como aprendiz. Tanto para o povo quanto para o futuro líder, seria difícil. Certa manhã de sábado, no final de maio de 1546, o castelo de St. Andrew foi surpreendido por um grupo de homens determinados. E o cardeal Beaton foi assassinado. Este foi um ato de violência que a reforma não necessitava e do qual não se beneficiou. Com o tempo, o povo aprenderia que as armas da Igreja de Cristo não eram espadas e lanças, mas a palavra de Deus e a pregação do seu evangelho. Esses conspiradores atiraram o corpo do cardeal Beaton pela janela numa vala. Os reformadores condenaram esse ato, embora o cardeal fosse culpado de muitos crimes terríveis. Esses conspiradores tomaram posse do castelo e ficaram sitiados pelas autoridades num cerco de muitos meses. As autoridades mais tarde se retiraram e o castelo tornou-se um abrigo para os amigos da reforma, um refúgio para os perseguidos. E, mais tarde, o próprio Knox chegou ao castelo e ali foi muito bem recebido na primavera de 1547. Knox foi imediatamente assediado pelos moradores do castelo, que o reconheciam como a pessoa mais qualificada para ser seu líder espiritual. Ele hesitou, eles insistiram, e quando ele finalmente concordou, começou a trabalhar com todo o fervor. Logo, ele estava propondo uma reforma muito mais radical do que Patrick Hamilton ou George Wishart jamais teriam sonhado. O primeiro sermão que Knox pregou no castelo definiu todo o tom da reforma na Escócia. No sermão, ele declarou que o Papa era o Anticristo. Este era um termo usado pela maioria dos reformadores. E quando ele usou esse termo, não tinha um tom depreciativo ou abusivo, mas queria apenas expressar claramente que eles pensavam que a Igreja de Roma estava ocupando o lugar de Cristo, não contra o Cristo. Esse é um termo bíblico que aparece em 1 João e é usado ali em contexto e significa no lugar de Cristo. Na realidade, um dos títulos que o Papa de Roma reivindica, o vigário de Cristo na Terra, tem o mesmo significado, porque a palavra vigário significa representante. Por isso, aquele termo se aplica perfeitamente com o que Knox quis dizer, o que a Confissão de Westminster afirma e o que as igrejas de hoje afirmam quando usam o mesmo termo em referência à Igreja de Roma ou ao Papado. Knox adotou uma abordagem um pouco diferente da de alguns reformadores anteriores a ele. Eles pensavam seriamente em cortar 1 ou 2 ramos da árvore do papado. Mas Knox, com o machado na mão, veio para derrubar o que ele considerava ser uma árvore prestes a cair. Entretanto, logo após Knox ter feito seu primeiro ataque contra o papado, ele foi afastado da cena da batalha. O castelo de St. Andrew estava cercado há meses, mas sem nenhum resultado. Então, em junho de 1547, navios franceses apareceram na costa. Em poucas horas, o castelo caiu. E todos os que ali estavam, incluindo Knox, foram levados a bordo das galés francesas para o trabalho escravo. O trabalho da reforma parecia estar paralisado. Entretanto, esta pausa escondia uma bênção para a Escócia.
Porque era necessário que o povo tivesse tempo para refletir no primeiro princípio da reforma que Knox lhes havia apresentado. Este afastamento da Escócia deu ao reformador tempo para se desenvolver. E eu creio que Deus, em sua providência, estava usando esse tempo para equipá-lo para a grande obra que havia preparado para ele nos anos que viriam. Na terceira parte de A Chama Flamejante, a continuação da história de John Knox e de sua batalha pela Escócia. O efeito da Bíblia de Tyndale na Inglaterra. Mais perseguições com Ridley, Latimer e Cranmer sendo levados às chamas em Oxford. O surgimento de João Calvino, herói de Genebra, e os Covenanters, cujo sangue tingiu a urze de muitas colinas na Escócia e cuja fé inspirou gerações. A Chama Flamejante. 1000 anos de testemunho cristão.